E se eu te dissesse que antes de você nascer, o seu destino já estava decidido, salvação ou condenação, não pelas suas escolhas, mas pela vontade soberana de Deus, assustador ou um alívio? Para João Calvino, essa era a verdade incontestável das Escrituras. Ele acreditou que Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, predestinou uns para a vida eterna e deixou outros para seguirem seu caminho de perdição. Mas isso seria justo ou cruel? Hoje você vai ouvir a visão que fez de Calvino um dos pensadores mais influentes e, ao mesmo tempo, mais polêmicos da fé cristã. Desde antes da fundação do mundo, Deus realizou seu decreto eterno e imutável. Está escrito em Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A predestinação não é um castigo, mas um ato de misericórdia para com aqueles que ele, por graça, escolheu para a salvação. Romanos 9 fala claramente: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. O sofrimento, portanto, é parte do plano de Deus. Para alguns, é disciplina que conduz à santificação. Para outros, é julgamento que revela sua justa orientação. Deus não deve satisfações ao homem. O oleiro tem o direito de fazer de um mesmo barro vasos para honra e vasos para desonra. Nós estamos em pó diante de sua majestade infinita. Mas há consolo na soberania de Deus. Nada foge ao seu controle. Mesmo a dor e a perda servem a um propósito maior. Para aqueles que são seus, todas as coisas cooperam para o bem, como diz Romanos 8:28. Você não precisa entender, precisa confiar, pois Deus é justo mesmo quando sua justiça nos parece dura. Para Calvino, o sofrimento não é um acidente. Ele é uma peça no tabuleiro de um Deus soberano que não erra. Mas será que essa visão traz conforto ou inquietação? Se Deus já escreveu nossa história, onde entra o nosso querer? Mas será que Deus já traçou cada passo de nossas vidas antes mesmo de respirarmos? Calvino afirma que sim, que ele escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. No entanto, muitos encontram nas Escrituras uma outra mensagem, uma que aponta para um Deus que deseja que todos sejam salvos. Segundo 1 Timóteo 2:4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E em 2 Pedro 3:9 lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgarem desmoralizada. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus quer que todos sejam salvos, por que escolheria apenas alguns? Jesus mesmo declarou em João 3,16 que todo aquele que nele crê teria a vida eterna. Não alguns que foram escolhidos, mas todo aquele. O livre-arbítrio seria então uma ilusão? Ou um presente sagrado dado ao homem? E se o sofrimento não fosse um martelo que molda os predestinados, mas um convite à escolha, uma oportunidade para decidir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte? Escolha hoje a quem irá servir, disse Josué ao povo de Israel. Josué 24:15. E você, acredita que sua escolha é importante ou que já foi feita por você? A visão de Calvino sobre a soberania absoluta de Deus e a predestinação divide opiniões até hoje. Para ele, Deus é o oleiro e nós, meros vasos que ele molda conforme sua vontade. Alguns para a honra, outros para a desonra. Mas seria isso justiça ou mistério? Se Deus já determinou o destino de cada ser humano antes mesmo do seu nascimento,
Qual é o espaço para o amor verdadeiro, para a liberdade, para a responsabilidade? Será que podemos chamar de amor uma relação onde não temos escolha? Ou seria o maior ato de amor Deus escolher salvar alguns, mesmo que ninguém merecesse? Por outro lado, muitos cristãos defendem que a graça de Deus se estenda a todos e que cada pessoa tenha a liberdade de aceitar ou rejeitar o chamado divino. Como diz Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas será que todos possam invocar ou apenas aqueles a quem foi concedida essa graça irresistível? Namiist e o sofrimento. Na visão de Calvino, ele é parte do propósito soberano de Deus para moldar e fortalecer os eleitos. Mas será que todo sofrimento tem um propósito divino? Ou alguns sofrimentos são frutos do livre-arbítrio humano, do pecado, das escolhas que fazemos? Jesus chorou diante da morte de Lázaro, João 11:35. Se tudo fosse predeterminado, ele choraria? Ou ele sentiria a dor real da perda, mostrando que Deus se importa com nossas escolhas, com nossas dores e reações? E você? O que você acredita? Seu destino já foi escrito ou você ainda tem uma escolha a fazer? Deus é soberano ao ponto de controlar cada detalhe. Ou ele nos criou livres para responder ao seu chamado? O sofrimento que você vive hoje é uma prova, um castigo ou um convite para algo maior? E mais, quem você acredita que está certo? Calvino ou aqueles que defendem a liberdade humana? Comente aqui embaixo. A sua visão pode mudar a de alguém que está aqui lendo agora.